Olá, pessoal. Vamos começar o sexto vídeo que compõe um material exclusivo para os assinantes de Dagobah. A situação, ao contrário do que poderia parecer, ela não é tranquila. Dilma sofreu esse afastamento temporário, não é, pelo Senado. No entanto, o PT, como já anunciava, não reconheceu o processo, que foi reconhecido por todas as instituições brasileiras. E ele está tentando deslegitimar o novo governo, o governo do vice. Como nós sabemos, o presidente em exercício, Temer, ele só é presidente não porque ele tenha sido escolhido pelas ruas, né? Ele só é presidente porque ele foi escolhido pelas urnas para ser vice-presidente. E constitucionalmente ele tem que assumir. Ocorre que para o PT só havia uma alternativa aceitável, era o processo de impeachment não acontecer. Então, como o projeto precisa estar no governo para ser implementado, o projeto do PT, toda essa conversa de que o PT gosta de fazer oposição, tudo isso é conversa fiada, não é? O PT precisa, não é? Essa mistura de neo-maquiavelismo com gramscismo precisa estar no governo para ser implementada. Então, a saída do governo ela é mortal para o projeto do PT, tem que entender isso, não é? A menos que ele tenha uma perspectiva de voltar imediatamente, não é? O que não nada indica que vai acontecer. Então, a saída que o PT adotou foi sectária e radical, é de não reconhecer que exista um governo democrático e que não exista, no limite, nenhum governo no Brasil. E isso já está se manifestando através de gestos, atos, eventos, os mais esdrúxulos possíveis, não é? Até um ministro que vai tomar posse, ele é enfrentado pelos funcionários do seu ministério como golpista, com cartazes impedindo ele de falar e tudo mais. Aconteceu com o ministro da Educação. E tende a acontecer com outros ministros também, não é? Quer dizer, os petistas que estão enraizados, não é, em cargos de confiança, em outros cargos no aparelho de Estado, não estão reconhecendo a posse dos novos ministros e dos novos funcionários em geral. Tem que analisar quais são os desdobramentos possíveis de uma situação como essa. Porque se um setor político não reconhece o governo, acha que é ilegítimo, qual é a alternativa? É sair do jogo aceito pelo Estado Democrático de Direito. Não apenas com manifestações de rua, não é, que eles estão tentando fazer, mas com a sabotagem sistemática. Então, nós estamos entrando num período agora em que haverá ampla sabotagem do governo Michel Temer. Essa sabotagem, ela vai ser mais cruenta, mais intensa, mais violenta até agora nos primeiros momentos, que é para não deixar o governo se estabelecer, não deixar entrar num ritmo normal, não é? Que institucional, como os governos atuam. Isso é um perigo, não é? Como nós sabemos, o PT não tem muita saída, não é? Se ele aceitar tudo, o que vai acontecer em seguida é a prisão do Lula ou a fuga, não é? Para outro país. A Procuradoria-Geral da República já tem elementos suficientes, então ele pode ser preso a qualquer momento, não é? Já tem evidências suficientes para uma prisão temporária, não é? Ou provisória. E
há um movimento crescente na sociedade que só tende a aumentar para pedir a extinção do registro partidário do PT, caso ele não entre, não seja um player normal do jogo democrático. Então, o PT está nessa ofensiva, que para ele é a condição de sobrevivência. E isso é uma violação do Estado Democrático de Direito. Além do mais, o PT conseguiu, de certa maneira, pautar a imprensa mundial com a narrativa de que Dilma foi derrubada sem crime e que aqueles que derrubaram Dilma são mais corruptos do que ela, já que ela seria honesta. Não é? Claro que eles omitem nessa narrativa que a grande base que decidiu pelo afastamento temporário de Dilma era a base, até ontem, do governo dela. Não é? Mas então há uma falsificação nessa narrativa, e quem vê de fora acha que essa base é a base da oposição, que a rigor nem queria o impeachment. Não é? Foi levada ao impeachment pelas ruas. Então nós estamos num momento muito delicado da conjuntura política nacional, pelo menos nestes dias, que é que vai se revelar na multiplicação de ações de deslegitimação do novo governo. O governo Temer não é essa Coca-Cola toda, todo mundo já sabe, é um governo possível, feito a partir do parlamento, é um governo quase parlamentar, não é? Porque a preocupação do Temer foi ter maioria no parlamento para poder aprovar as medidas que vão lhe permitir fazer essa transição. No entanto, é um governo sem grande capacidade de mobilização, porque as ruas que se mobilizaram pelo impeachment não são elas não se mobilizaram igualmente para apoiar nenhum governo, muito menos o governo Temer. Sendo que os quadros do governo Temer, eles não têm experiência desse tipo de luta política. Eles têm experiência parlamentar, eles têm experiência do jogo institucional. Grande parte desses quadros vivem numa prática, vamos dizer assim, reproduzindo uma prática de fisiologismo, não é? Então é uma situação difícil, não é? Em que a única saída do governo Temer é escancarar todos os crimes cometidos pelo PT, fazer uma devassa em todos os ministérios, em todas as estatais, revelar tudo isso para a opinião pública e dizer: olha, estamos diante dessa situação. Esse pessoal ficou aí 13 anos e fez isto. E agora nós temos que remendar tudo isso, tentar consertar, e para isso é necessário um apoio decisivo da sociedade. Né? Até agora o Temer está patinando, ele não, é um governo que não tem nem, sei lá, 72 horas, né? Então é um governo e que está sendo cruelmente atacado, seja porque não tem mulher, seja porque tem corruptos, seja porque não conseguiu, não tem proposta, não tem projeto, não é? Então é uma situação dificílima a enfrentar, inclusive todos os petistas da imprensa, os setores culturais, está todo mundo, vamos dizer assim, convergindo esforços numa espécie de operação abafa sobre o governo Temer. É claro que nós já sabemos que esses clusters iriam resistir mesmo, não é? Que os setores do bolivarianismo latino-americano, que começaram na Venezuela. Ontem, inclusive, ocorreu um verdadeiro golpe, não é? O Maduro decretou um estado de exceção, usando como argumento o golpe da direita fascista que teria ocorrido, segundo ele, no Brasil, não é? Com o afastamento de Dilma, dizendo que esse golpe está articulado a partir de Washington, e decretou o estado de exceção para proteger a pátria
venezuelana dos fascistas da direita venezuelana. E todos os outros governos bolivarianistas e as ditaduras, como Cuba, cerraram fileiras em torno disso. Né? Então, esse setor, vamos dizer, da esquerda autocrática latino-americana, vai tentar fazer tudo para reverter o que eles chamam de golpe no Brasil. Aqui dentro, nós vamos ter resistência dos setores artísticos e culturais, que já começou com essa história de Ministério da Cultura, né? Do movimento feminista dirigido, aparelhado pelo PT, que já está dizendo que o governo é um absurdo porque não tem nenhuma mulher, do movimento sindical pelego, as centrais, sindicatos, etc. e tal, dos falsos movimentos sociais que atuam, na verdade, como correios de transmissão do partido, dos escritórios de advocacia que trabalham na linha do Márcio Tomás Bastos, e de um contingente de milhares de cargos de confiança que estão no governo federal, ainda não foram afastados. Né? O Temer quer ir com cuidado nesse negócio, mas eles vão ser sabotadores cotidianos de qualquer coisa. Eles não vão dar um recado, eles não vão encaminhar um ofício. Eles vão, então, vai criar uma situação de impedir que o governo exista de fato. É isso que o PT está preparando, e o PT não tem mais nem controle total sobre isso, porque partidos como o PSOL estão tentando sair na frente, né? Já declarando um governo nulo, agora a partir de segunda-feira. Então, da próxima segunda-feira. Então, na situação assim, não há governo do Brasil, salve quem puder, esse pessoal tem que cair em suma. Então, é uma aposta na guerra civil fria, né, na melhor hipótese, mas isso vai gerar, porque nas manifestações de ontem já haviam black blocs, né, na manifestação, então vai virar alguma coisa que pode ter consequências graves em termos de violência. E a Dilma, ao sair, fez um discurso muito significativo e solerte. Ela disse: meu governo nunca reprimiu os movimentos sociais, e o governo Temer que vem aí vai reprimir. Isso é porque já fazia parte do plano a prática de violência, de provocação, de depredação, para dizer que quem está reprimindo, quando a polícia entrar, vai ser o governo conservador de Michel Temer e etc. e tal. O Temer, eu dizia, está indo com muito cuidado nisso tudo, por quê? Ele já descobriu que grande parte do financiamento aos programas sociais tem um ralo, tem um canal que leva esse dinheiro para MST, MTST, né? E outros falsos movimentos sociais que atuam como correios de transmissão do partido. Ele está com medo de falar isso. Então, enquanto o governo Temer, acreditando que exista, que o PT é um player normal da democracia, e o próprio PSDB ainda acredita que o PT é um player normal da democracia, né? Enquanto eles acreditarem nisso, o PT vai avançar avassaladoramente, não é? E nós vamos ter gravíssimos problemas, e esse governo vai ser derrubado se não tomar uma atitude imediata agora. Se na próxima semana o governo Temer não tomar uma atitude, vamos dizer, de defesa explícita do Estado democrático de direito, da normalidade institucional, não começar a demitir os sabotadores que ficaram dentro do aparelho de Estado, não é? Não começar a dar declarações contundentes e a revelar o que está sendo descoberto, os milhares de crimes que estão sendo e serão descobertos durante esse período de aparelhamento do Estado, ele vai ficar numa situação extremamente vulnerável e não vai ter com quem contar. Não é? A única maneira de estabelecer um liame, uma ligação, uma conexão com a opinião pública e com as ruas que provocaram tudo isso é
pedir a ajuda das ruas para manter a paz social no Brasil, para manter a lei, para manter a Constituição, para manter a legalidade democrática, para manter o Estado de Direito. Ou o Temer faz isso, ou, tudo indica, ele não conseguirá governar e aí entra numa situação de conturbação, até mesmo de convulsão social, que outras propostas começarão a ser aventadas, não é? Como essa proposta pirada de eleições gerais. É claro que isso não resolve nada, porque eleições gerais vão eleger pessoas muito parecidas, não é? Com as que estão aí. Então, é um tipo de proposta que só atende a oportunistas, como Marina Silva e tal, que querem aproveitar uma janela de oportunidade para chegar ao comando do governo. Então, nós estamos numa situação, na minha avaliação, gravíssima, mais grave até do que a que estávamos na semana passada, quando o impeachment ainda estava sendo, vamos dizer, conduzido dentro dos ritos institucionais e válidos da democracia brasileira. Agora, a conjuntura está mudando rapidamente. Nós estamos colocando um pé fora da legalidade democrática. E isso é um motivo de grande preocupação para todos nós. Então, até a próxima semana. Um abraço.